a análise do Palmeiras e do Abel, acho que ele guarda as proporções das análises do Flamengo, né? Tudo com lupa, porque são os melhores times. Então você fica vendo aonde as coisas não funcionam tão bem assim. E eu vejo duas situações do Palmeiras de 2023 até agora. Uma fragilidade defensiva maior, sobretudo no meio de campo. Isso apareceu contra o Flamengo e contra o Corinthians, que tem meios de campos fortes, com muitos jogadores. E uma questão das trocas, das substituições. Essa é a principal que você falou, Tironi. E o Lavieri acho que traz mais um elemento, que talvez seja a tal da troca programada. Eu entendo que o futebol hoje, pela questão física até, ele praticamente te obriga a trocar, mas eu vinha de um comentário do 2-2 de Barcelona e Manchester, em que, de fato, ali, a partir das trocas, o jogo mudou um pouco. O Manchester relutou em trocar porque o banco estava muito fraco, tinha muito desfalque. E acho que no Palmeiras o banco sempre está fraco, entre aspas, né? Sempre não está à altura do time titular. Isso já vem acontecendo e quanto mais jogador importante você perde, vai acontecendo. E não adianta dizer que a base vai conseguir dar todas as alternativas e soluções possíveis para o Palmeiras, porque os jovens, sobretudo em ambientes hostis, como o caso ontem, eles vão oscilar. Não vai chegar o Giovani, que vai no Allianz Parque com um jogo contra, sei lá, a Inter de Limeira desequilibrar, ele não vai entrar no jogo contra o Corinthians e mudar o jogo com 40 mil contra com o campo encharcado. Até o Abel falou sobre isso na coletiva sobre o Giovani. O Endrick eu acho um caso à parte, de fato é um caso à parte, um cara de 16 anos que joga nesse nível, ele é um caso à parte, ele oscila também, mas é um caso à parte, até pela questão física, ele fisicamente é um superdotado também. Então, tem essas duas coisas, as reservas do Palmeiras tecnicamente não estava no ano passado à altura dos titulares, esse ano menos ainda, porque saíram Danilo e Scarpa e não aconteceu a reposição. E tem uma questão, sim, do momento e da necessidade de mexidas do Abel. Se ele foi bem contra o Flamengo no momento crucial, com a entrada do Mike, ele foi mal contra o São Paulo e contra o Corinthians, nos dois clássicos. Ele mexeu quando o time dele era melhor no jogo. E o time dele piorou no jogo. Isso foi claro nos dois clássicos. Nós estamos falando do melhor técnico do Brasil, estamos discutindo questões ali de... Porque hoje, com o futebol, com 5 substituições, e agora vem aí no Brasileirão o acréscimo Copa do Mundo de 10 minutos, o jogo é praticamente infinito. E você tem que trabalhar bem antes para a estratégia e muito bem no durante. É difícil trabalhar bem no durante. Não são tantos treinadores assim que dominam o durante. Porque tem muitos elementos. O desgaste físico, a questão emocional, o momento do adversário, as trocas do adversário. E, de fato, me surpreenderam negativamente as trocas do Abel no momento e as opções contra São Paulo e Corinthians. Isso dá um alento para São Paulo, Corinthians e algum outro time contra o Palmeiras no estadual? Eu acho que seria pouco, mas dá um alento, sim. Eu acho que tem uma situação. O Palmeiras tem seus limites também. O Palmeiras é o time mais forte do país em termos de conjunto? Mas o elenco do Palmeiras não é um elenco que dá tantas opções ao treinador, e ao treinador, às vezes, durante o jogo, ele não tira nota 10, que ele costuma ostentar durante as semanas e tudo mais nas provas. Então isso me chamou a atenção. Acho que respondendo a sua pergunta, depois desse nariz de cera gigantesco, eu acho que são as duas coisas, Tironi. O banco não está à altura e ele mexeu mal de novo. Então, e não é a primeira vez que isso acontece nesse Campeonato Paulista, que o Palmeiras, sim, domina e tem folga e vai terminar com a melhor campanha. Mas acho que até contra o São Bernardo, que promete ser um jogo interessante, vai ser necessário o durante do Abel, o acerto, a sintonia fina entre o que o jogo está apresentando e o momento de trocar e quem trocar.